vamos começar com a leitura de Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao 16. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós estamos diante de Ti neste momento para pedirmos o Teu auxílio ao Senhor. Pedimos o Teu auxílio para entendermos essa narrativa, entendermos o que o Senhor quer nos ensinar por meio deste texto. Pedimos que o nosso coração esteja aberto para ouvirmos, para aprendermos, para que assim sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Crianças estão aí com o papel em mãos? Eu vou pedir para vocês fazerem 2 desenhos para mim hoje. O primeiro desenho vocês vão fazer uma pessoa com um coração sujo, um coração cheio de maldade. E essa pessoa com um coração mau vai trazer um presente que talvez vocês não quisessem ganhar. Um presente com um embrulho feio, um presente que ela comprou aí de última hora. Esse vai ser o primeiro desenho que vocês vão fazer. O segundo desenho vai ser de uma pessoa com um coração bom, um coração amolecido, um coração de alguém alegre, feliz. E essa pessoa vai trazer um grande presente, bem bonito, bem embrulhado. Esse vai ser o segundo desenho que vocês vão fazer, com base no texto que nós lemos. Então, irmãos, como eu disse, o nosso objetivo é refletir sobre alguns temas relacionados à família, com base no livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem muito a ensinar para nós sobre o tema da família. E nós observamos que logo depois da queda, há muitos efeitos que são trazidos contra a instituição da família por causa do pecado. Qual que é o contexto que nós temos aqui? No capítulo 1 e no capítulo 2, o Senhor cria todas as coisas. E Ele cria de forma especial um local no qual Ele coloca o homem para que o cultue da forma adequada, que é o Jardim do Éden. E Ele estabelece um pacto com o homem, chamado Pacto de Obras. Deus promete vida eterna para Adão se ele permanecer obediente e fiel àquilo que foi estabelecido por Deus no pacto das obras. Mas o capítulo de número 3 nos mostra algo terrível, a queda do homem. No capítulo 3, a serpente entra no jardim, tenta ao homem, o homem que então se torna incrédulo diante do Senhor e cai em pecado. E a partir do capítulo 4, nós vemos quais são os efeitos que esse pecado tem na história da humanidade. Um texto-chave do capítulo 3 é o versículo 15, em que nós lemos que Deus poria inimizade entre ti, ou seja, a serpente, e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, diz o Senhor, e tu lhe ferirás o calcanhar. E é com base neste verso do capítulo 3, verso 15, que nós temos o desenvolvimento do pacto da graça, ao longo de todas as escrituras, começando por aqui. E o capítulo 4 tem como objetivo mostrar como essas duas sementes se distanciam uma da outra, se distinguem. Nós temos no capítulo 4 3 blocos de texto. O primeiro começa no verso 1, com a expressão, coabitou o homem com Eva, sua mulher.
esta concebeu e deu à luz a Caim. Nós temos a história de que Eva coabitou com seu marido Adão e gerou a Caim. E essa primeira sessão vai até o verso 16. Aí no verso 17 nós temos a informação de outro nascimento. Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. E por fim a terceira sessão está no verso 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Nós temos 3 nascimentos sendo narrados aqui. O nascimento de Caim e Abel, o nascimento da descendência de Caim e o nascimento de Sete. Sete que veio para substituir Adão, ou melhor, substituir Abel que havia sido morto, nessa que é a descendência da mulher. E o capítulo 4, então, serve como uma base para tudo aquilo que vem depois no livro de Gênesis, no que diz respeito a essa batalha entre as duas sementes. A semente santa, a semente da mulher, e a semente da serpente, a semente maligna. E essa história vai passando ao longo da história da igreja até a chegada do verdadeiro descendente da mulher, que é Cristo Jesus. Cristo que é o descendente da mulher por excelência, aquele que esmaga a cabeça da serpente e traz vitória sobre aqueles que descendem da mulher, sobre aqueles que são fiéis ao Senhor. Mas antes de mostrar esta graça que é anunciada aqui no verso 26 com o nascimento de Sete, por meio de quem se começa a invocar o nome do Senhor, nós temos um alerta que o texto nos traz sobre os efeitos destrutivos do pecado. Por isso o tema do sermão nessa noite é os efeitos destrutivos do pecado. Reconheça os efeitos destrutivos do pecado. E quais são os efeitos destrutivos do pecado que o texto nos apresenta? O primeiro efeito destrutivo do pecado que nós devemos reconhecer é que ele mancha o culto ordenado por Deus. Reconheça os efeitos destrutivos do pecado ao manchar o culto ordenado por Deus. Então nós começamos o texto com a informação de que coabitou o homem com Eva. A ideia aqui literalmente de que o homem conheceu a Eva. Esse verbo conhecer é muitas vezes usado nas escrituras para falar sobre essa relação íntima entre homem e mulher. Esse termo nunca é aplicado a animais, é sempre aplicado a homens. Deus estabeleceu o casamento nos capítulos anteriores como propósito para a humanidade, e Adão então conhece a Eva e gera um filho, dá à luz a Caim. E por que isso é importante, irmãos? Porque lá no capítulo 1, verso 28, Deus havia ordenado, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. É certo que, por causa do pecado, Deus poderia acabar com a humanidade naquele momento. Mas não foi isso que Deus fez. Deus demonstrou graça à humanidade ao mostrar que, mesmo diante do pecado, ainda seria possível a reprodução. E, na verdade, é por meio da reprodução que a promessa de Deus se cumpriria, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, nós temos uma bênção de Deus estabelecida aqui, que é o nascimento dos filhos de Adão e Eva. E o primeiro deles é Caim. O texto registra que ela adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Eva reconhece que só foi possível ter este filho por causa do auxílio do Senhor. E aqui nós vemos a ligação íntima que existe entre aquelas coisas que são de ordem natural, como o casamento, com a própria bênção de Deus. Muitas vezes nós tendemos de separar essas coisas. Casamento é algo que Deus não tem a ver. Casamento é algo que Deus estabeleceu na ordem da natureza, mas a graça diz respeito a outras coisas, diz respeito à salvação. Mas não é isso que o texto nos mostra. Para Eva, só foi possível gerar aquele filho porque o Senhor abençoou. Porque, de fato, se Deus quisesse, Ele poderia ter acabado com a humanidade por causa do pecado. Mas Deus dá graça. E ela então coabita com Adão e eles dão à luz a Caim. Caim, que foi naquele momento para eles o cumprimento daquilo que Deus havia prometido. Eva tinha fé de que aquilo era o cumprimento do que Deus havia prometido em Gênesis 3,15. E ela acreditava que Caim seria o descendente da mulher que esmagaria da cabeça da serpente. Ela estava vendo, olha, Deus está cumprindo sua promessa. É claro que Eva não tinha o total entendimento sobre a promessa de Deus, porque foi apenas com a vinda de Cristo Jesus que essa promessa de fato se cumpre com plenitude. Mas ainda assim ela reconhece que aquilo foi um benefício do Senhor, uma bênção que Deus estabeleceu. E essa ideia nós podemos encontrá-la em todas as Escrituras. E no livro de Gênesis não é diferente. Veja, por exemplo, o que nós temos em Gênesis 33:5. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Os filhos de Jacó eram resultado da graça de Deus que o havia abençoado. E nós vemos isso também na história de José. Respondeu José a seu pai, são meus filhos que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Isso é trazido de forma poética por Davi no Salmo de número 127, ou melhor, por Salomão, que escreveu esse Salmo, dizendo que herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre seu galardão.
Deus estabeleceu o matrimônio, como nós reconhecemos por isso, com o objetivo de estabelecer essa semente santa. A propagação da raça humana era para que o propósito de Deus se cumprisse, de uma semente santa que fosse propagada. A sucessão legítima da igreja, como nos diz a nossa Constituição. O objetivo de Deus ao preservar a humanidade não era simplesmente gerar filhos, mas gerar o povo de Deus, cumprindo sua promessa e sua ordem divina. Precisava ser estabelecido. Deus dá graça para que Eva e Adão, neste momento, tenham a Caim. E por que ele é chamado Caim? Caim significa aquisição, e tem a ver com aquilo que ela mesma fala depois, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Era costume naquele tempo de colocar os nomes dos filhos relacionados às bênçãos que Deus havia dado. Nós temos tantas pessoas que recebem nomes dessa forma, por causa dos benefícios que Deus havia dado. E Eva então mostra que ela era uma mulher de fé. Há muitas pessoas que questionam se Adão e Eva foram salvos diante do pecado que eles cometeram. Só que nós vemos aqui a resposta de uma mulher que tem fé naquela que foi a promessa do Senhor. Deus prometeu que enviaria o seu descendente para que ele esmagasse a cabeça da serpente. E ela então, como uma resposta de fé, diz: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Deus estava cumprindo as suas promessas. E ela expressa fé diante de tudo isso. Mesmo no meio do pecado, mesmo como resultado de tudo isso, ela diz: o Senhor está cumprindo sua promessa. Adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Mas aí nós chegamos no verso 2. O verso 2 nos diz que depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel significa futilidade. É a mesma palavra utilizada por Salomão em Eclesiastes para falar que tudo é vão. Nós não sabemos o que Eva pensou quando colocou esse nome em Abel, se talvez ela estivesse tão entusiasmada com Caim que não tivesse dado tanta importância para Abel. Ou talvez ela tenha simplesmente refletido sobre como a vida era breve. Nós não sabemos o que passou pela cabeça dela. Mas nós vemos aqui que as expectativas, não de Eva, mas de Deus seriam cumpridas. Porque para Eva, o descendente da mulher era Caim e não Abel. Só que como o texto vai nos mostrar, era Abel que era a semente santa do Senhor. Caim era do maligno. Mas isso nós vamos observar com a continuidade do texto. Antes disso aparecer, nós vemos a descrição de que tanto Abel quanto Caim se tornaram trabalhadores. No caso de Abel, ele foi um pastor de ovelhas, como Deus havia ordenado lá em Gênesis, que a terra, os animais fossem sujeitados pelo poder do homem. E Caim, lavrador, cumprindo também aquilo que Deus havia ordenado para que eles lavrassem a terra. Duas profissões dignas, duas profissões que foram estabelecidas por Deus, dois ofícios que faziam parte do cumprimento daquilo que era um mandato cultural, de cultivar a terra, de tirar o melhor proveito daquilo que Deus havia criado. E certamente eles aprenderam isso com Adão. Adão, seu pai, foi aquele que os instruiu nesse sentido. E aqui nós temos mais um princípio que nós podemos tirar no que diz respeito à nossa vida familiar hoje. Os pais têm uma grande responsabilidade na criação dos seus filhos, para que eles cumpram seus ofícios de forma honesta. O trabalho é uma bênção do Senhor. Apesar do trabalho ser, em um certo sentido, dificultado por causa do pecado, nós sabemos que Deus estabeleceu o trabalho para que o homem seja engrandecido dessa forma, para que o melhor da criação seja tirado. E os pais têm esse dever, essa responsabilidade de instruir seus filhos para que exerçam seus ofícios de forma honesta, para que sejam úteis para a sociedade, para que, acima de tudo, por meio do seu trabalho, glorifiquem ao Senhor e contribuam com o seu ofício. E é isso que eles fizeram. Caim com o fruto da terra, Abel sendo pastor de ovelhas. Mas o versículo 3 nos diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o que essa expressão, no fim de uns tempos, significa? Algumas traduções trazem ao cabo de dias, ao fim de um período específico. O que o texto está nos indicando é que havia uma ordem que eles cumpriam de trazer ofertas ao Senhor. Havia uma regularidade. Deus já havia estabelecido que um dia entre 7 precisava ser guardado para o culto ao Senhor e para o descanso. E nós não sabemos o tempo preciso que está sendo descrito aqui no texto, mas uma coisa é certa: eles sabiam que tinham o dever de cultuar ao Senhor. E certamente Adão nos ensinou sobre isso também. Adão não ensinou seus filhos apenas que eles deveriam trabalhar, mas que eles deveriam cultuar verdadeiramente ao Senhor. Adão foi instruído por Deus sobre o sacrifício, sobre as ofertas, sobre a guarda do sábado, e certamente ele ensinou seus filhos a respeito disso. E aqui nós tiramos mais uma lição para nós. Se por um lado os pais têm a responsabilidade de instruir seus filhos no que diz respeito ao trabalho, quanto mais ao culto ao Senhor. Essa é uma grande responsabilidade que infelizmente nos dias de hoje tem sido perdida por conta da secularização dos nossos dias. Nós vivemos em uma sociedade em que as verdades espirituais muitas vezes são deixadas de lado como coisas de segunda importância.
Quantas pessoas não prezam pela educação dos seus filhos, por uma boa formação, para que eles sejam pessoas bem-sucedidas, mas negligenciam o dever para com o cuidado espiritual deles? Mas lembrem-se, irmãos, daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse em Marcos capítulo 8, verso 26, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que aproveita ter currículos, que aproveita ter as benesses desta vida, os bens desta terra, se as verdades eternas estão longe do coração dos seus filhos. O que adianta dar para os filhos uma boa vida, nestes curtos anos, breves anos da vida, e você chegar ao céu e não encontrar seu filho lá? Os pais têm a responsabilidade de instruir os filhos nos caminhos do Senhor. É bem verdade que a salvação é uma obra de Deus, é apenas Deus quem pode converter. Mas a Bíblia diz sim que os pais têm a responsabilidade de instruí-los nesse sentido. É claro que Adão instruiu seus filhos, Caim não recebeu essa instrução, mas Abel a recebeu, e por isso ele cultuou o Senhor da forma correta. Mas Adão certamente cumpriu a sua responsabilidade no que diz respeito à educação espiritual dos seus filhos. O que então acontece no texto? Caim traz uma oferta do fruto da terra, daquilo que era relacionado ao seu trabalho. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Mas o texto nos diz que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Em um determinado momento estabelecido por Deus, eles trazem uma oferta. A palavra utilizada para oferta aqui aparece em outros lugares do Antigo Testamento para falar sobre aquelas ofertas que eram ligadas à gratidão, como por exemplo a oferta de manjares, que nós refletimos aqui algumas semanas atrás. Mas ela também aparece em momentos em que subordinados traziam ofertas de tributo aos seus senhores. E o que essa palavra parece trazer aqui para nós é que essa oferta não era propriamente uma oferta para expiação de pecados. Afinal, todas aquelas leis de Levítico viriam apenas muitos anos depois, quando Deus aí instituiu um sistema sacrificial mais estabelecido. Porém, Abel e Caim tinham essa certeza de que deviam algo ao Senhor. Por meio daquelas ofertas, daqueles sacrifícios, eles suplicavam o favor do Senhor, mas também expressavam a sua gratidão. Porém, o texto diz que da oferta de Abel, o Senhor se agradou. Mas da oferta de Caim, Deus não se agradou. Nós não sabemos como Deus mostrou a sua reprovação a Caim neste momento. Mas uma coisa é certa, eles reconheceram isso. Uma das ofertas Deus recebeu, a outra não. Por que isso aconteceu? Por que será que Deus rejeitou uma das ofertas, mas a outra ele aceitou? Há pessoas que tentam explicar isso de diversas formas. Talvez alguns possam pensar que é porque Deus prefere os pastores de ovelhas ao invés dos lavradores. Ele prefere a morte dos animais ao invés das ofertas de cereais. Mas não parece ser isso que o texto está falando. Afinal, tanto as ofertas de cereais quanto as ofertas de animais eram prescritas por Deus posteriormente em Levítico. Mas por que então ele recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim? O texto nos antecipa o porquê. Ele diz que, em primeiro lugar, o Senhor se agradou de Abel e, consequentemente, de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Primeiro Deus recebe o adorador para depois receber a sua oferta. E uma vez que a disposição de Caim em adorar era uma disposição reprovável, Deus reprovou a sua oferta. Nós vemos isso sendo descrito para nós em Hebreus capítulo 11, verso 4, que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O que distinguiu a oferta de Abel da oferta de Caim foi uma disposição interna do coração. Abel tinha fé, e por isso a sua oferta foi aceita. Tanto é que João, quando escreve sua epístola, diz que a razão pela qual Caim foi reprovado é porque ele era do maligno. Ele diz, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. A disposição do coração de Caim não era uma disposição aceita diante de Deus. Já a de Abel o foi. E essa disposição dos adoradores é expressa naquilo que eles trazem, porque nós temos uma ênfase muito grande sendo trazida aqui, que Abel trouxe das primícias, trouxe do melhor do seu rebanho, trouxe fartura de gordura, enquanto Caim parece que pegou simplesmente algumas frutas lá e trouxe ao Senhor. A distinção aqui é trazida em primeiro lugar no interior do coração dos adoradores, mas também sendo expressa por meio das ofertas, porque alguém que tem uma disposição reprovável de coração vai trazer necessariamente uma oferta de menor qualidade. Deus requer as primícias. Deus requer aquilo que é mais importante e melhor.
Isso também aparece ao longo do Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 23, verso 19, diz: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Caim pegou aquilo que era ordinário. Abel pegou aquilo que ele tinha de melhor. Abel parece estar entusiasmado na adoração a Deus. Caim parece estar indiferente. E essa disposição do coração fica claro naquilo que eles trazem diante do Senhor. E diante disso, irmãos, nós somos levados a refletir sobre a forma como nós nos apresentamos ao Senhor em adoração. Na quarta-feira, o presbítero Gumercindo nos trouxe um estudo no texto em que Maria traz diante do Senhor um bálsamo muito caro e derrama todo aos pés do Senhor. E ele citou em determinado momento o texto de 2 Samuel 24, que resume bem essa ideia de como nós devemos prestar culto a Deus. É um texto no qual Davi diz que não ofereceria ao Senhor nada que não fosse tirar dele aquilo que ele tinha. Ele diz: não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Ele se recusou a oferecer holocaustos que não custassem alguma coisa, porque ele sabia que deveria devolver ao Senhor, expressando a sua consagração plena ao Senhor. O culto exterior nada mais é do que o reflexo daquilo que é o nosso coração. Uma vez que Davi reconhecia que pertencia completamente ao Senhor, que tudo que ele tinha era reflexo da bondade do Senhor, ele entende: eu preciso prestar culto com tudo que eu tenho. Da mesma forma, nós devemos refletir sobre a nossa disposição de coração ao adorarmos ao Senhor. E como isso é refletido na nossa adoração exterior. Aqui nós vemos mais uma vez aquela ideia de que existe uma relação íntima entre o adorador e aquilo que está sendo ofertado. Nós falamos sobre isso no nosso estudo de Levítico. Quando o sacerdote recebia a oferta, ele fazia toda uma inspeção para saber se aquela oferta era qualificada para o culto ao Senhor. Mas toda aquela inspeção que o sacerdote fazia era simplesmente um símbolo da inspeção que o próprio Deus fazia do coração do ofertante. Deus estava sondando o coração. O sumo sacerdote estava sondando o exterior. O que eles procuravam? Integridade. Não bastava simplesmente ter uma disposição correta de coração se os passos corretos não fossem seguidos. Mas, ao mesmo tempo, não bastava cumprir os pré-requisitos estabelecidos por Deus se o coração também não estava plenamente disposto ao culto ao Senhor. O Senhor requer de nós um culto integral, um culto íntegro, na medida em que nós conformamos aquilo que está dentro do nosso coração com aquilo que nós fazemos fora. Deus requer tanto um culto interno quanto um culto externo. Ele quer que nosso coração seja totalmente entregue a Ele, e Ele quer que nós o obedeçamos. Caim foi o primeiro a criar uma religião falsa. Quando Judas escreve a sua carta, lá no Novo Testamento, ele diz que Caim foi o patrono dos falsos profetas, junto com Balaão e junto com Coré. Isso porque o culto de Caim foi um culto descuidado, foi moldado segundo o seu próprio coração. Ao invés de ter o coração moldado pela palavra de Deus, o que Caim fez foi moldar o culto ao seu próprio coração, pensando que Deus aceitaria aquilo simplesmente porque ele o fez. Porém, Provérbios 27:19 nos diz: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao próprio homem. A nossa adoração deve corresponder com aquilo que nós temos dentro de nós e aquilo que é oferecido fora de nós. O culto externo, quando é desprovido de uma disposição interna correta, é apenas formalismo. Repetimos palavras, fazemos orações da boca para fora, cantamos louvores sem refletir sobre aquilo que estamos cantando, ouvimos a pregação da palavra e soltamos pelo outro ouvido. Mas Deus não aceita mero formalismo. Ao mesmo tempo, nós não podemos imaginar que é a nossa disposição interna que simplesmente conta diante do Senhor. Deus não quer simplesmente boas intenções, Ele quer que as nossas intenções correspondam àquilo que Ele mesmo estabeleceu. Deus é tão detalhista no culto ao Senhor que Ele não quer que nós passemos além daquilo que é prescrito no que diz respeito ao culto ao Senhor. Por isso Nadab e Abiú foram mortos. Talvez eles tivessem uma boa intenção de coração, mas eles não seguiram aquilo que Deus prescreveu. A mesma coisa aconteceu com Uzá. Uzá, que estava transportando a arca naquele momento, ele teve a boa intenção de impedir que a arca caísse. Mas Deus não havia instituído aquela forma para transportar a arca. E Uzá foi morto, porque ele não cumpriu o que Deus havia estabelecido no culto. Observem, irmãos, quanto o pecado pode ser destrutivo no que diz respeito ao culto ao Senhor. Por isso, reconheça os efeitos destrutivos do pecado, em primeiro lugar, ao manchar o culto ordenado por Deus. Ao manchar o culto ordenado por Deus. Mas em segundo lugar, reconheça os efeitos destrutivos do pecado ao encher o coração de ódio. Observe o que acontece a partir do verso de número 5. Final do verso 5. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe
o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Uma vez que Deus rejeita a Caim e consequentemente rejeita a sua oferta, a reação de Caim foi ter um acesso de ira. O que Caim deveria fazer diante da disciplina, da rejeição do Senhor? Deveria refletir. O que eu devo fazer para ser aceito por Deus? O que eu devo corrigir e melhorar para que Deus aceite a minha adoração? Mas ao invés de reconsiderar os seus caminhos, o que Caim faz é encher o seu coração de ódio e de ira. Isso revela para nós, irmãos, que Caim não estava interessado em adorar verdadeiramente a Deus. Caim estava preocupado com sua própria vontade, com sua própria satisfação. E isso ilustra para nós o que certa vez um pastor no passado falou. Ele disse que nenhuma besta selvagem em uma armadilha se enfurece mais, rasga e dilacera mais do que um homem orgulhoso quando é reprovado. Como nós vemos quando um homem é orgulhoso? Quando ele reage com ódio e com ira, quando ele é reprovado. Caim era cheio de orgulho. Ele era o primogênito dentre os homens, o primeiro nascido de Adão e Eva. Certamente era um homem orgulhoso. Como assim o Senhor não está recebendo a minha adoração? Ele mostra a ira desproporcional diante de Deus. Só que Caim não pode matar a Deus. Em quem que ele vai jogar a sua ira? No seu irmão Abel. Como se, de alguma forma, ao matar o favorito de Deus, ele estivesse atentando contra o próprio Deus. Mas observem que mesmo com o coração cheio de ódio e de ira, vejam só qual é a reação de Deus no texto. Deus não é indiferente diante da ira de Caim. Deus vai até Caim e faz para ele 3 perguntas. Em primeiro lugar, ele faz 2 perguntas sobre a ira dele. Por que você está irado? Por que seu semblante está descaído? Mas ele então faz uma pergunta sobre a aceitação dele e diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ele mostra o porquê Abel foi aceito. Abel foi aceito porque ele fez aquilo que Deus havia estabelecido, tanto interiormente quanto exteriormente. E ele então diz: Caim, reflita sobre aquilo que você fez. Será que é razoável que você esteja irado? Reflita sobre suas ações, aquilo que você está fazendo. Será que você deveria agir desta forma? Mas Caim não reflete nessas coisas. Deus então mostra algo que é a realidade de todo homem. No final do verso 7, ele diz que o seu desejo será contra ti, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus aqui compara o pecado como um animal hostil, pronto para dar um bote, talvez fazendo alusão à própria serpente. Ele diz: olha, o pecado está diante de ti, mas o que você deve fazer diante do pecado? Você deve dominá-lo, para que ele não tome conta de você. É bem verdade que Abel era tão pecador quanto Caim, os dois sofriam os resultados e efeitos da queda, mas o que Caim fez diante do pecado? Deixou que ele dominasse. Não foi isso que Abel fez. Abel, demonstrando uma vida piedosa e temente a Deus, teve domínio próprio, dominou o pecado e sujeitou o seu coração ao Senhor. Mas é nesse momento que Caim mostra que ele era da descendência da serpente. Ele demonstra seguir as obras do próprio diabo e age como a descendência da serpente. Por isso no verso 8 nós temos: disse Caim a Abel seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O ódio dele foi consumado em assassinato. O texto parece mostrar para nós que Caim aqui teve uma ação premeditada. Ele pensou naquilo que ele estava fazendo. Vejam que Deus havia dado chances para que Caim refletisse. Em primeiro lugar, quando ele reprovou a obra de Caim, reprovou a oferta de Caim, Caim já deveria ter pensado no que ele deveria fazer. E depois, quando o próprio Deus pergunta a ele essas 3 perguntas. Mas o que ele faz? Ele deixa que o ódio tome conta do seu coração, fazendo aquilo que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 5, que o assassinato nasce do coração, quando alguém odeia o seu irmão. E aqui, irmãos, nós vemos uma evolução de pecados anteriores. Ele havia desprezado a palavra de Deus, ele havia se mostrado incrédulo diante do Senhor, apresentando um culto errado, ele havia demonstrado ódio por meio do seu semblante, e agora ele assassina o seu irmão. É por isso que em João capítulo 8, verso 44, Jesus diz que o diabo é homicida desde o princípio. Por quê? Porque ele jamais se firmou na verdade. Nele não há verdade. Jesus parece aqui estar aludindo a essa ocasião em que o próprio Caim, seguindo as sugestões da serpente, seguindo as sugestões do diabo, deixa que o ódio domine o seu coração como resultado da mentira e então mate Abel, o seu irmão. O que marcava a distinção entre Caim e Abel é que Caim era da descendência da serpente. Abel, por outro lado, é justo. Era um homem temente a Deus. Alguém que sim tinha o mesmo problema do pecado, mas sabia como reagir a ele.
E por essa razão o próprio Jesus diz que Abel era justo. Em um determinado momento Jesus diz: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, que matastes entre o santuário e o altar. O que o diabo fez aqui neste momento, irmãos? Lá no jardim ele havia introduzido a incredulidade. Como nós vimos na escola dominical passada, a incredulidade foi o primeiro e é o pior pecado. O diabo introduziu a incredulidade no jardim do Éden ao fazer o homem descreditar a palavra do próprio Deus. Mas agora ele introduz a mentira e a morte por meio de Caim. E a partir daqui nós vemos o início daquela guerra que já havia sido premeditada por Deus. Já havia sido dita que aconteceria, de que a descendência da mulher seria perseguida pela descendência da serpente. O objetivo do diabo aqui era impedir o cumprimento da promessa de Deus. Nós vamos ver, não é isso que acontece. Deus permanece soberano, Deus cumpre as suas promessas, mas é isso que a descendência da serpente tenta fazer. Em segundo lugar, reconheça os efeitos destrutivos do pecado ao encher o coração de ódio. Ao encher o coração de ódio. Mas em terceiro e último lugar, reconheça os efeitos destrutivos do pecado ao trazer desprezo à palavra de Deus. É isso que Caim mostra a partir do verso de número 9. O texto diz: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Deus mais uma vez dá chance para que Caim reflita nos seus atos e se arrependa. Mas Caim não se mostra disposto a se arrepender. Caim mostra que seu coração de fato estava cheio de ira e de desprezo à palavra de Deus. Deus então dialoga com ele e pergunta: onde está Abel, o teu irmão? Para dizer: olha, quem você matou é seu próprio irmão, alguém da sua família que você não deveria ter matado. Mas ao invés de receber a exortação de Deus e a sua palavra, ele despreza o próprio Deus e responde com mentira e com sarcasmo. Primeiro ele diz: não sei. Mentira, ele sabia o que havia acontecido. E depois ele diz de forma irônica: acaso sou eu tutor de meu irmão? Qual deveria ser a resposta de Deus diante dessa pergunta? Caim era o tutor de seu irmão? Óbvio que a resposta é sim. Havia a responsabilidade de Caim, como irmão mais velho do seu irmão Abel, de cuidá-lo, de guardá-lo e protegê-lo. Inclusive, esse verbo que é utilizado aqui para falar que ele era o guardião do seu irmão, é o mesmo verbo que é utilizado nos capítulos anteriores para falar que Adão deveria guardar o jardim. Adão deveria guardar o jardim e falhou. Caim deveria guardar Abel, seu irmão, e falhou. E infelizmente, irmãos, essa falta de compromisso com os outros, com os irmãos, é uma triste marca da nossa sociedade nos dias de hoje também. Quantas pessoas desprezam a sua responsabilidade para com o próximo? Nós talvez ouvimos frases como essa de forma moderna no nosso contexto. Quando as pessoas dizem: o que eu tenho a ver com tal pessoa? Talvez algum irmão da igreja: o que eu tenho a ver com ele? Será que eu devo satisfação a ele? Não devo satisfação a ninguém. Quantas pessoas falam isso, que não devem satisfação a ninguém? Tem até um hino que diz: tu no teu cantinho e eu no meu. Isso escreve de querer se desconectar. Nada disso tem lugar na igreja. É uma cultura cristã. O que eu tenho a ver com o irmão? Tudo. Eles são irmãos. São comprados pelo sangue de Cristo com você. O que você tem a ver com ele? Será que você deve satisfazer? Deve, é claro que deve. Deus colocou uns aos outros no contexto da igreja para que nós apoiemos e edifiquemos uns aos outros. Do contrário, nós seguimos o exemplo de Caim. Sou por acaso o tutor de meu irmão? A resposta bíblica é: sim, você é. E foi justamente isso que Jesus nos ensinou, irmãos, com o seu próprio exemplo. Jesus não foi egoísta como foi Caim. Jesus pensou naqueles que não eram seus irmãos, mas que eram seus inimigos, e derramou o seu sangue por eles. Caim derrama o sangue do seu irmão por ódio, devendo cuidar dele. Mas Jesus derrama o seu próprio sangue por aqueles que não eram seus irmãos, que eram seus inimigos, para que eles então fossem feitos seus irmãos e fossem adotados na família de Deus. Esse é o exemplo de Cristo Jesus. É o exemplo que nós também devemos seguir. Mas Deus continua a falar com Caim e disse: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Deus aqui se coloca como o vingador de Abel. O homicídio é algo terrível, meus irmãos. É um atentado contra a própria imagem de Deus. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e o assassinato tira isso da vida do homem. Por isso o homicídio é tão sério. Por isso que em Gênesis capítulo 9, Deus vai instituir a pena de morte contra aqueles que matam aqueles que são a imagem de Deus. E Deus aqui diz: o sangue de Abel está clamando por mim. E Deus não despreza o clamor do justo. Quando um justo clama diante dele, Deus ouve.
Os mortos não podem falar, mas Deus fala por eles. Dessa forma, Deus mostra que Ele não é apenas aquele que garante que a semente da mulher seria estabelecida, mas promete também vingança contra todos aqueles que se levantem contra a semente da mulher. Abel foi o primeiro dos mártires, mas muitas outras pessoas morreram ao longo da história por causa do testemunho e da fé cristã. Por isso que em Apocalipse capítulo 6 nós lemos: clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Deus promete para os seus mártires: vocês passarão sim por tribulação, mas por um pouco de tempo. Chegará o dia em que todos vocês serão vingados da morte. E todos aqueles que perseguiram a descendência da mulher, cheios de ódio, movidos pelo diabo, como Caim o foi, todos eles serão destruídos. Deus trará juízo sobre aqueles que perseguem os santos. E Deus mostra assim o seu cuidado para com Abel. Abel estava morto para Caim, mas para Deus, Abel não estava morto. E por isso Deus promete vingar o sangue de Abel. E não apenas isso. Jesus nos diz que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Certamente Abel imediatamente passou a desfrutar da vida eterna com o seu Senhor. Porque, segundo o Salmo de número 116, preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Deus se alegra em receber na sua presença aqueles que morrem confiando no Senhor. Mas o texto continua: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Agora Deus declara sua maldição sobre Caim. Caim, que havia cometido um triplo pecado. Ele havia mentido, havia sido injusto ao negar ser o cuidador de seu irmão e havia sido obstinado ao não se arrepender diante do seu pecado. Como Deus então o amaldiçoa? Em primeiro lugar, amaldiçoa a sua alma. Ele era um homem ímpio, seria condenado pelo seu pecado. Ele também é amaldiçoado no seu corpo, ele se torna fugitivo na terra, se torna errante. Mas em terceiro e último lugar, ele se torna impróspero no seu trabalho. Caim foi banido daquela área cultivável daquela região. Vejam que Deus já havia estabelecido que seria mais difícil produzir por causa do pecado, mas até mesmo naquela região que era fértil, dela, Caim foi expulso. Ele deveria andar talvez como um coletor, procurando lugares em que houvesse comida, porque ele foi banido do sustento que havia naquela região. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Caim então se desespera diante da sentença divina. Deus disse que ele seria amaldiçoado, e ele então talvez reconhece que a morte dele é certa. Mas observem como ele reage à maldição do Senhor. Ele diz: é tamanho o meu castigo, não posso suportá-lo. Em outras palavras: Senhor, o Senhor está sendo injusto. A maldição que o Senhor está impondo sobre mim, eu não posso suportá-la. Mais uma vez desprezando a palavra de Deus, como se ele não fosse merecedor daquilo. Ele de fato o era. E o que ele está fazendo aqui, irmãos, não é temer a palavra do Senhor. Não é receber a maldição do Senhor para reflexão, para se arrepender. Pelo contrário, ele teme simplesmente as consequências da sua iniquidade. Ele soube que o que ele fez foi errado, mas ao invés de seguir os passos adequados para se arrepender, ele simplesmente teme os homens, mostrando que ele estava alienado do Senhor. E aqui nós somos lembrados mais uma vez, irmãos, da gênese de todos os nossos pecados: a incredulidade. Quando nós desprezamos a palavra de Deus, esses são os resultados: pecados e mais pecados. Quando nós desprezamos aquilo que Deus revela a nós, as oportunidades que Ele nos dá para arrependimento, para crescermos em santidade, quando nós fazemos isso, nós trazemos cada vez mais pecado diante da nossa vida. Mas o que Deus nos faz e nos ordena fazer é sondar o nosso coração. Sondarmos o nosso coração para vermos se temos vivido de forma incrédula ou se temos recebido a palavra do Senhor, meditado nela e aplicado em nossa vida. O texto então continua dizendo: o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Mesmo diante da merecida punição divina, o Senhor promete proteção a Caim. Mesmo sendo merecedor do pior dos castigos, o Senhor mostra a sua graça e a sua misericórdia. E apesar de ser da semente da serpente, Caim ainda era a imagem e semelhança de Deus.
E se Deus não restringir o mal, o homem vai ser cada vez mais pecador, vai trazer mais consequências sobre o seu pecado. Mas Deus então promete que ele não morreria naquele momento. Deus dá um símbolo de misericórdia, pelo qual ele seria identificado para que não fosse morto. E assim Deus mostra a sua graça e a sua misericórdia, mesmo para um homem como Caim. Isso nos leva a refletir sobre o próprio caráter de Deus. Um Deus que, se quisesse, poderia fulminar a todos nós que somos pecadores. Mas é um Deus que mostra a sua misericórdia. Um Deus que mostra a sua compaixão em momentos em que nem mesmo nós estamos arrependidos dos nossos pecados. Quantas vezes Deus não foi misericordioso com você, antes que você pedisse perdão a Ele? Quantas vezes Deus mostrou a sua graça sem que você não merecesse, sem que você merecesse essa graça? De quantas coisas o Senhor te livrou, mesmo que muitas vezes você estivesse em débito para com Ele? Esse é o nosso Deus, irmãos, um Deus que é gracioso, um Deus que antes que nós sejamos prontos para pedir perdão, já nos perdoou e garante que nós somos perdoados por Deus. No nosso caso, recebemos isso por causa de Cristo Jesus. No caso de Caim, isso serviu para ele como maior condenação, porque ao invés de aproveitar essa oportunidade de receber a misericórdia de Deus, ele continuou obstinado e afastado do Senhor. E qual é o resultado dessa obstinação? Nós lemos aí no último verso: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. O ápice da maldição de Deus é retirar Caim da face da sua presença, do local no qual a palavra de Deus era revelada e a verdadeira adoração era prestada. Nós vimos um pouco disso também no nosso estudo de Levítico. Quando o homem foi expulso do jardim do Éden, eles ainda permaneceram lá naquelas imediações, talvez trazendo à porta do jardim o culto agradável ao Senhor, porque ainda que eles fossem expulsos daquele lugar santo que era o Éden, eles viviam ali ainda em volta, e o Senhor ainda se comunicava com eles. Mas Caim foi expulso desse local, foi expulso da presença do Senhor. Se a gente utilizar o tabernáculo como uma analogia, Adão e Eva foram expulsos do lugar santo, do lugar em que Deus manifestava a sua presença e que só poderia ser adentrado por pessoas puras e sem pecado. Mas Caim foi expulso do próprio acampamento no qual o povo de Deus vivia. Ele foi excomungado do povo do Senhor, porque ele era da semente da serpente. No jardim havia fartura de alimentos. Adão e Eva foram expulsos para que tivessem dificuldade no seu trabalho, mas ainda assim eles teriam sustento, foi o que Deus prometeu. Caim não. Caim vai para um lugar em que não havia esperança para a agricultura. Ele precisava talvez sobreviver com a caça e com a coleta. E o texto diz então que ele vai para uma terra chamada Nod. Essa terra não existe geograficamente falando. Nod não é o nome de um lugar específico. Mas a palavra Nod significa peregrinação, significa andar errante. A ideia aqui é que Caim foi andar para uma terra em que ele peregrinava sem destino e sem rumo, sem se estabelecer em um lugar. Mas ele fez isso ao oriente do Éden. E se os irmãos se lembram, quanto mais ao oriente, mais afastado da presença do Senhor. Quanto mais uma pessoa saía para o oriente do Éden, mais ela se afastava, não fisicamente, mas espiritualmente, da presença do Senhor. Em terceiro e último lugar, reconheça os efeitos destrutivos do pecado ao trazer desprezo à palavra de Deus. O desprezo à palavra de Deus levou Caim a ser afastado da presença do Senhor. Concluindo, irmãos, nós vimos que o texto para nós mostra os graves efeitos, os efeitos destrutivos do pecado na humanidade. Nós vimos diversas coisas que são estabelecidas aqui no texto como resultado do pecado do homem no capítulo 3. Em primeiro lugar, Deus indica que haveria uma batalha entre as duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente, e que no final, Deus estabeleceria a descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Só que enquanto isso não acontecesse, a semente da serpente perseguiria a semente da mulher, como começou a acontecer aqui em Gênesis capítulo 4. E essa é a história de todo o povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Nós vemos diversas tentativas da serpente de impedir que a semente da mulher se desenvolvesse. Logo no capítulo 6 nós vemos como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. O que Deus diz aqui é que aquelas duas sementes começaram a se misturar. Aqueles que eram descendentes de Caim começaram a se casar com as descendentes de Sete, que veio no lugar de Abel. E a semente da mulher estava ameaçada. As pessoas estavam abandonando o Senhor. Sobrou apenas uma família, a família de Noé, que Deus então, em cumprimento da sua promessa, salva para que a semente da mulher continue. Depois haverão tantas outras investidas, até culminar na última grande investida, que aconteceu quando Herodes tentou matar
os recém-nascidos para assim matar a Jesus. Jesus, aquele que é o verdadeiro descendente da mulher, que veio para estabelecer o cumprimento da promessa feita por Deus. E isso também é resumido por João em Apocalipse capítulo 12, quando ele diz que o dragão, a serpente, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra no remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Abel foi o primeiro de muitos mártires. Muitas pessoas morreram na história pelo testemunho do nome do Senhor, por amor ao Senhor, pela fé que professavam, porque de fato a serpente odeia a semente da mulher, quer persegui-la, quer matá-la. Mas a promessa de Deus não falha. Deus promete que manterá a semente da mulher e cumprirá as suas promessas, mas Ele também promete que responderá ao clamor de todos aqueles que sofrem essa perseguição. Mas apesar do triunfo da semente da mulher, nós vemos que o texto enfatiza a triste realidade que o pecado tem sobre nós. Até mesmo nós, cristãos, temos esse dever de dominarmos os nossos instintos pecaminosos, porque o pecado está em nós. Nós estamos cercados pelo pecado, exteriormente, mas também interiormente, como um animal feroz que está pronto para nos atacar e que precisa ser dominado. O pecado causou muitos problemas na história, irmãos. Na família de Adão, na família de Abraão, o povo de Deus saindo do Egito, levou muitas pessoas a recusarem sua responsabilidade, como Caim fez, a recusar a consequência dos seus atos. Levou muitas pessoas a terem um coração duro contra o Senhor, a falta de perdão, a falta de arrependimento, impactos que não atingem apenas as famílias, mas toda a sociedade. De fato, irmãos, o pecado nos cerca e muitas vezes nos traz esses efeitos. Por isso, reconheça os efeitos destrutivos do pecado. Em primeiro lugar, ao manchar o culto ordenado por Deus. Em segundo lugar, ao encher o coração de ódio. Em terceiro lugar, ao trazer desprezo à palavra de Deus. Mas nós não podemos parar no pecado. Deus responde ao pecado com a sua graça. O texto nos leva a refletir sobre a graça e o caráter de um Deus que é perdoador. Mesmo em um mundo cheio de pecado, Deus continua mostrando a sua graça e a misericórdia. E qual que é o grande resumo da história? Deus tirando pessoas da semente da serpente e adotando na semente da mulher. Se você está aqui hoje à noite é porque provavelmente você foi alvo dessa ação de Deus. Dessa ação que fez de você, que era um inimigo de Deus, seu filho. Você que antes estava na descendência da serpente e era avesso a tudo aquilo que se chama Deus, foi transformado em filho de Deus, por causa de alguém que não matou o seu irmão, pelo contrário, entregou o seu próprio corpo para nos fazer seus irmãos. É por essa razão que o autor aos Hebreus, quando fala sobre o testemunho de Abel, ele diz que acima de tudo nós devemos lembrar do exemplo do próprio Cristo. Ele diz que Abel foi lembrado pela sua fé e pelo seu sacrifício, é com Cristo, Jesus, o mediador de uma nova aliança. É o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel.